Olá, Jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no São Mais Um. Hoje eu tô aqui para compartilhar uma coisa bastante nostálgica, principalmente para a galera que gosta tanto da DC como a Turma da Mônica. Hoje eu tô aqui mostrando para vocês esse crossover da DC com Turma da Mônica. Mas antes de eu dar continuidade com o assunto, não deixe de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. Para aqueles que estão vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Pessoal, eu confesso para vocês que eu estava em dúvida em o VHS do CDZ que eu tenho comigo e essas edições. E eu escolhi essas edições. Realmente hoje eu dei uma lida porque eu gostaria de relembrar de algumas coisas. E para quem não sabe, essa edição aqui foi lançada praticamente já no finalzinho de 2018 e eu comprei em uma banca de jornal. Quando foi lançado, quando eu vi o noticiário que ia ser lançado esse crossover dessas edições aqui, eu pirei. Eu confesso para vocês que eu pirei porque eu sou um grande amante da DC Comics e eu fiquei muito feliz quando eu peguei essas 6 edições. Aliás, para ser sincero, existem 8 edições, porque essa edição aqui do... Peraí, pronto. Essa edição aqui do aniversário, não sei se vocês estão vendo aqui melhor. Essa edição aqui do aniversário, pronto. Essa edição aqui do aniversário, ela foi traduzida em português, espanhol e inglês. Mas eu só peguei português, acho que eu dei espanhol, acho que eu dei para o espanhol para o meu assessor aqui, eu não me lembro. Mas assim, pessoal, essas edições aqui são edições bastante bacanas. E, como eu falei, tem uma sétima edição, que é um formato maior, mas eu esqueci de ter trago para vocês, eu peço até desculpa. Mas essa como eu falei, é umas edições que o Maurício de Souza ele tem uma ideia brilhante junto com a Warner, a FIO aqui, que existe aqui no Brasil, a questão do DC, se a gente fazer uma coisa que motivasse as crianças a ler. Porque, querendo ou não, nesses últimos anos, essa pegada de super-herói tem uma crescência muito alta. Então, é compreensível, é uma ideia legal, bastante bacana. E realmente, nessa ideologia do Maurício de Souza, realmente resolveu a ter o crossover. Para quem não sabe, o último crossover da junto com a DC foi com os Jovens Titãs. Infelizmente não teve histórias, só teve um pôster. Eu confesso que eu fiquei até um pouco chateado, porque eu queria ver alguma história dele, seria até bacana. Mas infelizmente, né? Infelizmente não aconteceu, mas tudo bem. Então vamos, ó. Essa história aqui, ó. Essa aqui foi a primeira que foi lançada. Essa história aqui conta, pessoal, o Batman indo pro Limoeiro, atrás da Arlequina, que após o Batman prender o Coringa, jogar ele para o arco, a Arlequina simplesmente começa a ter decisões um pouco insanas, um pouco malucas, né? E a partir daí o Batman simplesmente detecta que há um perigo pela cidade, começa a investigar, saber onde está o paradeiro da Arlequina, e a partir daí surgem o Cebolinha, o Cascão e a Mônica, que são fãs do Batman, sente a questão do Cebolinha, sempre fica pensativo de quem poderia ser parceiro do Batman, e é bacana, né, porque com o passar da história acontece um incidente que das garotas que mandam no Limoeiro é justamente capturado pela Harley, e simplesmente o Cebolinha junto com o Cascão e com a Mônica, simplesmente, aliás, né, o Cebolinha deu o primeiro passo de ir atrás do Batman. Justamente ele foi como Robin, e o Batman simplesmente, não, você é muito criança, isso aqui é uma coisa que está fora do seu padrão, então volte para casa. E eu acho até bacana porque que foi uma homenagem, né, ao Asa Noturna e a outra Robin, justamente a Robin que surgiu no Cavaleiro das Trevas. E é uma história bacana, confesso para vocês que é uma história muito bacana de verdade, é engraçada, que até o próprio Batman fala, eu não trabalho com ninguém, eu trabalho sozinho, né? Mas é uma história curta, mas pra mim é a minha preferida. Outra história aqui que eu mostro aqui pra vocês é o Plano Infalível e o Lanterna Verde. Essa história é engraçada porque o Lanterna Verde está viajando aí, né, no espaço e simplesmente o
ele desce à Terra e ele descobre que, pela boca do Cebolinha, que existe uma pessoa que é capaz de destruir terras, planetas, que praticamente é como se fosse uma coisa do mal. Fosse um inimigo da Terra, e justamente o próprio Lanterna Verde vai averiguar a situação, e o Cebolinha, aproveitando essa oportunidade, simplesmente ele vai lá e iludiu a Lanterna Verde que a Mônica é uma ameaça, e a Mônica simplesmente é presa, e a única ideia de resolver essa situação é de simplesmente ela chamar a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha simplesmente faz com que o Lanterna Verde solte a Mônica, e a partir daí tem um embate rápido entre os dois, mas aparece o Capitão Feio. O Capitão Feio ou o Capitão Sujo? Não tô me lembrando não. Aí aparece, aí os dois lutos e assim, realmente é muito, muito bacana mesmo. Essa edição aqui, ó, muita fome e muita velocidade. Isso aqui, pessoal, é um crossover do Flash com a Magali e com a Mulher Gato. O que acontece? A Magali simplesmente descobre em um certo dia que o gato dela sumiu. E muitos gatos da cidade de Moeiro começam a sumir. E em alguma situação, quando a Magali, para quem não sabe, a Magali praticamente é uma pessoa que sente muito fome, de repente, em um dos momentos que ela vai atrás de comida, simplesmente ela conhece o Flash, e o Flash começa a brincar com ela, e descobre, e a própria Magali descobre, fala pro Flash que tá atrás do seu gato, que misteriosamente sumiu, né? O que acontece? O Flash simplesmente ele usa o poder dele de voltar no tempo e descobre que o gato dela, junto com os outros gatos do Limoeiro, simplesmente foi para uma casa abandonada. E a partir daí descobrem que quem está por trás de tudo isso é a Mulher Gato. Mas uma coisa que me surpreendeu, que não era a Mulher Gato que estava por trás de tudo isso, era o Coringa que estava controlando a Mulher Gata. E de lá a gente vê o Batman, claro, de uma forma rápida, que fala o que tinha acontecido, explica toda a situação, e enfim os dois tanto a Mulher Gata, o Batman, levam o Coringa de volta para Gotham City. Outra edição que eu mostro aqui para vocês, que eu achei até bastante interessante, é Chico Bento, A Esperança. Para quem me conhece, claro que raramente eu converso um pouco sobre Turma da Mônica, mas praticamente o Chico Bento é o meu personagem favorito. Eu gosto dele da simplicidade. Porque eu não gosto de interior, mas eu gosto da simplicidade do Chico Bento. É uma coisa que sempre me atrai no personagem. E justamente essa edição faz sentido com essa ligação dessa simplicidade do Chico Bento. O que acontece? O Superman e a Mulher Maravilha simplesmente eles estão com pouca esperança de acreditar pessoas sinceras, umas pessoas que têm um caráter bom, e a partir daí vão para a cidade do Limoeiro e conhecem o Chico Bento. A partir daí eles reconhecem as boas ações do Chico Bento, a partir daí o próprio pai do Chico Bento fala que está acontecendo algumas coisas estranhas dentro da cidade, e a partir daí eles tentam descobrir alguns incidentes que estão acontecendo, e depois descobre que uma pessoa que sempre brigava com o Chico Bento, que era um fazendeiro que já tinha chegado há algum pouco tempo, que precisava vender porque estava em uma dívida, tinha que recomeçar do zero, algo tipo assim, né? Simplesmente estava ele praticamente era uma pessoa que estava fazendo com alguns incidentes que aconteciam. O próprio até o Chico Bento, com o passar da história, pensava que era culpa dele, mas o próprio Superman, a Mulher Maravilha, descobriu que não era o Chico Bento que estava fazendo com que esses incidentes acontecessem, não. Era uma pessoa que estava simplesmente burlando para com que a pessoa da família Chico Bento perdesse o que tinha, colheita, animais, algo próximo disso, para simplesmente conseguir obter algumas vendas. Mas uma coisa que é interessante é que o Chico Bento perdoa a pessoa que fez o mal. Isso aí, por isso que a reconhece, por isso que tem essa questão de esperança, porque quer ou não, o Superman e a Mulher Maravilha reconhece a bondade que existe dentro do Chico Bento. O Mestre dos Males. Essa edição é mais ou menos para mim.
porque realmente tem um encontro... Poderia ser até ser interessante se, poxa, encontro do Cascão do Aquaman, pra quem não sabe, acho que já deve saber que o Cascão detesta água, né? Acho que poderia ser o próprio Aquaman dando uma lição pro Cascão de que tomar banho, se higiênico é fundamental pro dia a dia dele. Não, mas é uma história diferente. Simplesmente acontece um inimigo que se chama Corsílios, que simplesmente rouba a arma o tridente do Aquaman, e o Aquaman simplesmente surge pro Cascão, praticamente sem forças, e o Cascão vai pra casa dele, até o ponto do Aquaman se recuperar, e a partir daí o próprio Aquaman junto com o Cascão vai atrás do Corsílios para recuperar o tridente do Aquaman. É uma história rasa, é uma história mais ou menos. Por isso que eu falei que pra mim eu li, mas não é tão interessante quanto as outras não. Mas pra quem gosta do Cascão, pra quem gosta do Aquaman, tá aí a dica. Então, a última edição que mostrando pra vocês é o Nive. É como eu falei, essa edição aqui ela foi para 3 línguas: português, espanhol e inglês. Essa edição é uma edição bacana que o pessoal comemora o aniversário do Superman na Fortaleza da Solidão. E essa história tem uma coisa interessante, que ela é narrada pelo próprio Maurício de Souza, e o próprio Maurício de Souza surge na festa do Superman. Aí o que acontece? Realmente aparece um inimigo, um inimigo antigo do Superman, dos anos 60, 70, aparece lá, para acabar com a festa do Superman, e com isso, achando que poderia ser derrotado facilmente, porque graças ao pessoal do Turno da Mônica faz com que ele não se dê muito bem no início, e a gente aí trouxe alguns vilões antigos do Superman. E uma coisa que eu acho muito bacana, que para ele simplesmente trazer a Liga da Justiça para ajudar o Superman para enfrentar os inimigos, simplesmente eles passam por situações de algumas histórias que já aconteceram nas HQs da DC Comics. E eu achei muito bacana de eles revirar um pouco do passado, de alguns momentos bacanas dentro da história. E isso foi um ponto que me atraiu muito mesmo. Então, assim, é uma história que realmente me agradou mesmo. A Liga da Justiça aparece, vence os inimigos. Claro, né, que, pra ser sincero, né, que se a gente fosse levar pra questão da realidade, o Apocalipse ia destruir tudo, né, destruir a Fortaleza Celeste, mas foi uma coisa um pouco cômica, né? Uma situação um pouco cômica, mas é compreensível, né? Não ia, de forma nenhuma, as pessoas iam mostrar agressividade dentro da história, justamente do Superman contra o Apocalipse. Mas é isso, pessoal. Feliz mesmo por ter compartilhado essas edições. Para quem quiser adquirir, eu acho que não sei se é difícil ou não adquirir essa edição, mas tem a edição de luxo, né? Uma edição definitiva que tem todas essas histórias e mais uma história extra da Turma da Mônica com o crossover da Liga da Justiça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentam se vocês já tenham lido alguma história que eu mostrei aqui para vocês. Qual foi a sua história favorita? Se uma coisa que eu recomendo, sim. Se tipo a criançada que ainda não conhece a Mônica, se a gente está nesse lance de super-heróis, então é uma boa história. Para mim, como falei, o Maurício de Souza fez uma coisa muito bacana, foi uma ideia muito, muito interessante. Parabéns para o Maurício de Souza, que junto com seus representantes começou com o pessoal do DC, começou com o pessoal da Warner e fez esse crossover. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!